muito da grandeza medieval vinha da dificuldade do mundo. Entre ataque viking, coisa queimando, praga, os caras tinham que levantar e falar, cara, vamos estudar, vamos construir os mosteiros, vamos construir Na Idade Média surgiram muitos dos livros que a gente tem no mundo antigo foram preservados pelos monges copistas. O desenvolvimento da música, a notação Dó, Ré, Mi, vem de um salmo. Quando a gente fala Dó, Ré, Mi, é um salmo medieval que foi quem fez a notação. Os medievais fizeram assim. Os medievais foram pioneiros da notação musical e a música clássica começa a se desenvolver a partir das catedrais, da música das catedrais. Os caras tocavam em órgãos. As universidades foram criadas na Idade Média. Roger Bacon foi um dos pioneiros do método científico. Então tinha muita coisa boa também no mundo medieval. Mas o que eu estou falando não é voltar para o mundo medieval, mas é entender as coisas do mundo romano também. O mundo romano tinha muita coisa ruim, sei lá, os caras crucificavam pessoas para lembrar da história. Mas, para você crescer na política em Roma, você tinha que servir o exército, você tinha que mostrar valor até poder administrar um prédio público. Eles tinham muito uma cultura de, cara, somos Roma, somos unidos. Tinha uma visão, advindo até do fato de ter guerra o tempo todo, de unidade que a gente perdeu, inclusive de sentido de serviço. Na filosofia grega, claro, tem muitas virtudes. Então, ao invés de demonizar todo o passado, por que a gente não pega e encontra o que tem de maravilhoso nesse passado e começa a restaurar para resolver as crises contemporâneas? Porque senão a gente está partindo de um ponto muito pobre, entendeu? Eu dependo só do que eu tenho agora, é a tirania do agora. Estou citando muito o Chester hoje, mas porque é muito bom, mas encaixa, mas o Chester tem outra. Democracia dos mortos. A gente fala tanto democracia, por que não entra a democracia dos mortos? Que é chamar as pessoas do passado para o debate atual. Como assim? Quando eu só discuto a política... Mesa branca de sem entrar no espiritismo. Na invocação, a gente está tentando fazer isso aqui agora. Não, temos que discutir agora. Lula e Bolsonaro. Tá bom? A discussão Lula e Bolsonaro, acho relevante. Tem a minha posição em relação a isso, claríssimo, mas sei lá, né? Tem milhares de anos de história e milhares de ideias políticas que não estão sendo discutidas. Estão fora da mesa, estão fora do debate, estão fora do que está sendo pautado. Uma estrutura muito simples. Eu tenho convicção absoluta que o problema do Brasil não é simplesmente, embora seja fortemente também, não é simplesmente as pessoas que ocupam os cargos. A estrutura política do Brasil está absolutamente... tem problemas. Tem problemas da modo como é organizado a estrutura política. Um exemplo, o poder que Brasília em si tem. Eu não participo das decisões políticas aqui normal. Era uma das coisas quando eu fiquei 6 meses no governo federal, foi quando eu aguentei, daí eu vazei e falei, cara, chega, não dá. Uma das coisas que me afligia é, cara, eu não tenho contato com o povo de verdade. A gente tá aqui, as pessoas estão aqui tomando as decisões sem contato nenhum com o mundo real. É delirante, sabe? É um negócio, e mesmo que a arquitetura da coisa favorece isso. Pega a história do Brasil. A história do Brasil original é horrível. Tudo é mal, tudo é maligno. Primeiro rei do Brasil, se você pegar a bandeira do Brasil, tem muita coisa bela escondida na história brasileira. Então a gente aprende uma história falsa. Os caras mentiram a história, o mundo revolucionário desconstrói muito da história. A gente aprendeu que a bandeira do Brasil é mata, ouro. E não é isso. Não existe história de mata, ouro, tem nada a ver com isso. A bandeira do Brasil, a cor amarela é a cor dos Habsburgos, que é uma casa monárquica importante, e que era a cor da família da Leopoldina. O verde é a cor de Bragança, que era a cor da família real, e a dinastia fundada por São Nuno, que é uma figura incrível para Portugal. São Nuno é incrível. O fundador da Casa de Bragança é um homem que lutou várias batalhas importantes, a Juba Rota, grandes batalhas em Portugal. Eu fiz até um tour por Portugal, o pessoal lá em Portugal gosta muito de mim, um abraço para todo mundo de Portugal que está assistindo, porque me chamaram, os portugueses são os queridos, né? Me receberam muito bem em várias cidades, passei por várias cidades, especialmente Porto e Lisboa, me receberam muito bem, eles querem, todo jeito que eu falo, quem me recebeu melhor, não vou entrar nessa briga, mas Portugal é uma querida e é o nosso país matriz, e São Nuno, depois de lutar todas essas batalhas, ficou muito rico, usou o dinheiro dele para construir igreja, se aposentou e foi morar num convento, que é o convento do Carmo em Lisboa, que inclusive é um lugar muito fácil de visitar em Lisboa. Ele que funda essa cor verde. E no centro, o que tinha no azul? Tem uma esfera. A bandeira do Brasil é típico isso. Raro ter uma bandeira com uma esfera. O Japão tem uma esfera. Poucas bandeiras têm uma esfera. O que era essa esfera?
Coreia também, né? A Coreia tem uma esfera, mas são poucos países. Você pode olhar as bandeiras do mundo, poucos países têm uma esfera. Originalmente, a esfera armilar, com a cruz da Ordem de Cristo no meio. O que é isso? A esfera armilar é um instrumento de navegação. É o símbolo de Dom Manuel, que foi o primeiro rei do Brasil. Essa esfera armilar tem a cruz da Ordem de Cristo. A cruz da Ordem de Cristo é uma ordem militar religiosa. Os Jedis de 1500. Aliás, tinha um baita convento em Portugal, o Convento de Cristo, cara, que é espetacular. O que é aquilo? Os caras aprendiam a navegar. A gente não tem noção. O cara aprende a navegar. O cara aprende a lutar com espada. O cara aprendia a ler livros dificílimos. O cara aprendia a rezar. Era uma formação de altíssimo nível. Os caras eram uma tropa de elite da época total. Imagina, Portugal sendo um país bem pequeno, para atravessar o mundo. Os caras deram a volta ao mundo. Que absurdo. Volta na África, sabe? É tão fora. Tenta pegar um barco agora. Um barco moderno, pequeno, e chega até Portugal. Tenta pegar um barco e chegar longe. Tenta atravessar o Brasil de barco. E esses caras... Chega aqui, a primeira coisa quando chega Pedro Álvares Cabral aqui, que ele pede, se ele lê a carta do Pervaz de Caminha, uma missa. Que choca-me, todo mundo. Os caras falam, cara, a gente tá sem comer, entendeu? A gente tá numa missa, numa ilha. E depois uma missa em terra. História do Rio de Janeiro, teve índios que morreram para defender a fé no Brasil. Quase ninguém sabe disso. Teve índios que morreram lutando contra franceses para proteger, por exemplo, a fé católica. O Martim Afonso, um dos mais famosos da história, na época de José de Anchieta. São Paulo, que é a cidade onde a gente está, foi fundada como uma escola de latim e educação clássica para os índios, fundada por Anchieta. Mas esse globo, então, significa essa... O globo era o símbolo de Dom Manuel, que representa tanto o instrumento de navegação como o mundo. Por quê? Olha a beleza da fundação do Brasil. O Brasil é um dos únicos países que tem um critério, um caráter universal no mundo, dado por essa fundação. Tenta virar japonês, tenta virar alemão, você não vira. No Brasil, o japonês e o alemão vira brasileiro em uma geração. O cara chega na Venezuela, cara, em uma geração ele tá com a camisa do Flamengo fazendo embaixadinha. Negócio, fala isso que eu conheci um cara da Venezuela com a camisa do Flamengo fazendo embaixadinha. O cara japonês vira brasileiro. Tenta virar inglês, cara, você não vira. O Brasil é meio que esse grande país que acolhe, que tem uma cultura muito universal. E você vai do Rio Grande do Sul, com as diferenças culturais, vai ao Amapá, você vê um caráter comum no Brasil, que em Nova York, de uma quadra para outra, você já não vê, você já vê uma divisão social maior do que no Brasil inteiro. A esfera armilar é a ideia de um Portugal que tem que sair de Portugal e expandir para o mundo. Que é cantado no Lusíadas. Você vai lá em Lisboa, tem o Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro dos Jerônimos está enterrado Vasco da Gama, ou seja, o herói da navegação, e Camões, que é o cara que cantava esse negócio. Muitas das pessoas... eu não caio em narrativa, que isso é tosqueiro. Quando você lê os livros da época, os índios trocavam liberdade por espelho. Cara, isso aí primeiro que ninguém é tonto, assim, eu olho um espelho, vou dar minha liberdade. A gente está falando da chegada de tecnologia e de alianças complexas políticas, de brigas de tribos contra tribos e mil outras complexidades do período. Não espelhinho não existe. As pessoas queriam saber de agricultura, pólvora, uma série de coisas e tais. Mas tinha um abuso na colonização do Brasil, mas é lógico, 1500 não era... 1500 estava longe de ser uma época pacífica e boazinha, tá? Para todos os lados que você puder imaginar, em todos os lugares. Antes da chegada dos portugueses tinham muitas atrocidades no Brasil, depois da chegada deles tiveram várias atrocidades com eles, e hoje tem várias atrocidades acontecendo no Brasil. As atrocidades, em especial se você voltar para séculos atrás, o mundo tinha muitas atrocidades. Não é que elas são boas, atrocidades são atrocidades. Não obstante, quando você olha esse legado do Camões, quando você olha esse legado de uma cultura universal, tanto esse símbolo, a galera até confunde, olha lá o Vasco da Gama e fala, cara, é a Cruz de Malta, mas não é a Cruz da Ordem de Cristo. O Brasil foi em grande parte fundado por uma ordem militar religiosa, de pessoas que queriam levar pelo mundo um ideal cultural e de civilização. O primeiro modelo político do Brasil era uma constituição desse rei, Dom Manuel, que é o construtor do Mosteiro dos Jerônimos, que é o cara que faz essas navegações. Era as Ordenações Manuelinas, foi a primeira constituição no Brasil. As Ordenações Manuelinas era uma monarquia descentralizada, olha que interessante, municipalista. A maior parte das decisões eram tomadas no nível municipal. Não é a coroa. Como é que a coroa vai tomar decisão de Portugal? Não faz sentido. A ordenação jurídica, quando você lê, tem um grande autor, José Pedro Galvão de Souza, grande estudioso da história jurídica do Brasil, né? Conta a história das constituições e tal. Ele fala, a beleza das ordenações manuelinas, ele é um grande admirador dela. A gente fala de Constituição americana, que é
Mas é que a gente esqueceu as nossas também não conhece bosta nenhuma do que é ordenações manuelinas, que é não sei o quê, tudo enterrado, é tudo um idiota, tudo um ignorante, olha a colonização. Não. O imposto no Brasil por muito tempo era 20% fixo, muito menos do que a gente paga hoje. O tal do quinto era isso. Governo ultralocal, liderança local. E interessante, o Brasil manteve a unidade dele cultural, conseguindo comportar a absorção de vários povos. Mesmo essa figura incrível da monarquia brasileira, que é a princesa Isabel, que aboliu a escravidão. E em Isabel e na República você vê bem o contraste entre um Brasil clássico, que novamente, não estou falando que ele é perfeito, estou falando que ele tinha virtudes que nós perdemos, não que ele é perfeito, são coisas diferentes. Mas eu não consigo olhar para a princesa Isabel e não ver virtudes que foram perdidas, ainda mais quando a gente olha líderes políticos contemporâneos. Você olha para a princesa Isabel e fala, cara, essa mulher aboliu a escravidão. Essa mulher comprou uma briga na questão religiosa. Essa mulher era muito pauleira. E ela, em grande parte, as oligarquias brasileiras tinham que derrubar ela, que eram oligarquias escravocratas, muitas delas, para botar ideologias modernas, positivismo, a coisa das ideologias da Revolução Francesa, inclusive, na época. O Brasil virou até os Estados Unidos do Brasil, sabe? Sim. E nesse período engraçado, com os defeitos que tinha, no período anterior, o Brasil, em muitos períodos, teve pau a pau com os Estados Unidos, estava correndo atrás. Curiosamente, quando você pega o final do século XIX e a época da começo da República, o descolamento é absoluto, assim. Depois da Guerra Civil, em especial, né, americana, tem um descolamento. Mas o que aconteceu também, cara, o Brasil foi para esse modelo de oligarquia, a gente largou total as virtudes. A gente não largou os vícios do que a gente tinha antes, a gente largou as virtudes e os vícios junto. E agora com esse modelo oligárquico, que o cara tem que ser do clubinho da maçonaria, fazer a São Francisco, para entrar numa roda, para ser dono agrário, para entrar no não sei o que é o modelo da República Velha, em que cada um quer satisfazer o seu, São Paulo, Rio, qual é o interesse do meu estado, que é o que você está vendo até hoje. As pessoas falam, o problema do Brasil é das capitanias. Quando você lê a história das capitanias, cara, tinha coisas ruins. Mas tinha cada cara entregando a vida para fazer uns negócios, sabe? Não era só maluco, longe disso. Esse índio, por exemplo, Martim Afonso, que figura incrível. O cara morrendo, testemunho de fé, sabe? Figuras, o Anchieta também, que figura absurda. Isabel e tal. Toda a história de Aparecida, né? A imagem de Aparecida, que é um símbolo nacional, que ela era escura. As pessoas associavam isso à necessidade de abolir a escravidão. Precisam abolir a escravidão. Porque a imagem apareceu daquele jeito. E Isabel vai lá e coroa ela, bota uma coroa nela, fala, coroa quem merece ela. Imperatriz do Brasil vai lá e fala que era para ser imperatriz do Brasil, a imperatriz que não foi, vai lá e coroa a imagem do povo e fala, gente, essa é o e até hoje o povo vai lá para Aparecida e chora, o povo anda a pé, é uma doideira, né? O povo anda a pé até hoje essa cor dos Habsburgos, que é a cor mais tradicional de monarquia que tem no Brasil, o povo bota, sabe, agora o símbolo também já tá, infelizmente, como tudo, os símbolos vão se... Mas o brasileiro vai pra seleção, sabe? Ele vê a seleção e fala, cara, isso aqui tem algo... O brasileiro tem algo na gênese dele, no amor que ele tem por uma cultura universal e boa, que eu acho que tá enterrada, sabe? Um caráter nacional que foi perdido. E eu acho que a tentativa nossa de só emular os Estados Unidos, e nada contra, eu sou anti-americano, tem muita coisa boa nos Estados Unidos, muita coisa que a gente consome boa e tal. Mas a nossa tentativa de emular esses valores da Revolução nos afastaram disso. Se você pegar, aí o que acontece? Educação jesuíta. Por que a gente tem tanta doutrinação nas escolas? Expulsaram todos os jesuítas, né? O Pombal, na época, o Marquês de Pombal, mandou todos os jesuítas embora. O Brasil fica sem escola. Não tem um desgraçado para educar o povo. Aí vem os positivistas da República, educação positivista, que foi satirizada por Machado de Assis no Alienista. Aí todo mundo agora, laboratório, são gênios científicos, você vai aprender isso aqui, burocracia, toda cartória, aí vem o lixo todo. Nos anos 30 vem o MEC. Anísio Teixeira, que é o fundador, é discípulo de John Dewey, que foi o meu tema do TCC, que é o pai da educação progressista americana. Então, isso nos anos 30, voltando que a galera acha também que John Dewey já era visto como progressista nos anos 30, o MEC é estruturado por um aluno dele nos anos 30. E depois tem toda essa onda marxista. Mas, e aí tem a coisa do Paulo Freire e tal, que eu acho que as pessoas querem... Eu não sou fã do Paulo Freire, mas não é que a crise da educação no Brasil começou com o Paulo Freire, isso não é real, não é por mais distante que eu seja do Paulo Freire, que eu acho elas erradas, é incorreto falar começou em 1900 e tanto a crise. Cara, no mínimo com a expulsão de todos os educadores do Brasil, na expulsão dos jesuítas, o Brasil já tinha uma crise educacional forte. Então, o que eu acho? Hoje, no Brasil,
nós perdemos muito contato com a cultura tradicional. Nós cortamos tudo. Meu Deus, quem que sabe de arquitetura manuelina? Lindíssima, por sinal, quem nunca viu. Quem que sabe de Manuel Dias de Oliveira, foi um baita compositor brasileiro. Quem que leu o livro A Vida do Padre Anchieta, do Pero Rodrigues? Quem que conhece a cultura tradicional? Poucas pessoas. Aí a gente demonizou o Brasil. Fala que o Brasil é maligno e tal. Aí as mesmas ideias que em grande parte atacaram criaram essas oligarquias usaram para se promover no poder no Brasil, a gente importa como a coisa mais chique do mundo, sabe? Sei. Essas ideias burocráticas, positivistas e tal. A gente fala, cara, isso aí que é lindo, olha, mas aqui é americano, aqui é inglês, aí soa chique pelo negócio. Mas, cara, e quando essas ideias, que é a fase que a gente está agora, não estão fazendo bem para a Inglaterra e Estados Unidos, e eles mesmos estão em confusão? Agora a gente tem um problema. Porque a única coisa que eu sei evocar contra isso é a própria Inglaterra e Estados Unidos. Eu não sei evocar mais o caráter nacional. Quando eu vou ser conservador, eu sou uma cópia do conservadorismo americano, porque eu não tenho outra base de tradição para contrapor. Daí que é meu bode também com a palavra. Entendi. Quando eu sou liberal, eu estou dentro dessa lógica, só que numa lógica antiga de igualdade do passado. E quando eu sou socialista, eu estou dentro dessa lógica. Ou seja, na minha abordagem, conservadores modernos, né? Não talvez mais tradicionalistas, mas mais modernos, liberais e progressistas estão dentro da mesma crise, está todo mundo dentro do mesmo... Mais uma crise de modelo, modelo, de modelo de olhar o ser humano, de modelo de olhar a política, de modelo de ser humano, que é no mínimo uma crise pós-iluminismo.